Então, pessoal, nós vamos fazer essa aula aqui, tá? Sobre especificamente os filósofos aristotélicos, a gente falou já alguma coisa sobre eles. E também vamos falar nessa mesma aula sobre os filósofos racionalistas. E nós vamos ver que começou a se dividir dentro da escola filosófica, tanto cristã quanto não cristã, tudo em racionalismo e empirismo, né? Tinha o ceticismo, mas o ceticismo nunca se solidificou na história da filosofia. Então, após a Reforma Protestante, né, surgiu também o pensamento iluminista, né, que tinha uma origem no humanismo mais secular, com alguns críticos, né, da religião, e surgiu também muitos deístas. O que é o deísmo? A gente já falou sobre isso. O deísmo é como se Deus ele tivesse dado a corda, né, no mundo, tivesse dado a corda no mundo e deixado ele correr. Então, Deus ele programou o mundo, mas ele não está presente, não é imanente no mundo, né? Ele apenas programou o mundo, deu a corda nele e agora o mundo funciona como um relógio funciona, né? Quando você programa ele para funcionar. Então, diversos filósofos que alguns acham que até são ímpios, são ímpios mesmo, né? Que alguns até acham que são ateus, na verdade eles são deístas, como Dave Hume. Ele não era ateu, ele era um deísta. Voltaire, ele não era ateu, ele era um deísta. Então, os iluministas, qual vai ser a epistemologia da maioria deles? Empirista. Embora o próprio Dave Hume, ele vai demonstrar a falha, o fracasso do empirismo nas suas obras, né, sobre a natureza, né. Então, Dave Hume foi um filósofo muito importante para a demonstração da falha do empirismo, mesmo ele sendo um não cristão, um empirista, enfim. Então, a gente tem, dentro da escolástica, obviamente, Tomás de Aquino seguindo com a ideia de Aristóteles, que a mente do homem é como uma tábula rasa ou como uma folha em branco, como a gente já falou em outros vídeos. Então o homem observa as coisas dentro desse raciocínio e no meio dessa observação, aquela imagem fica marcada na mente dele, como se ela fosse uma folha em branco. E então é assim que ele aprende ou adquire conhecimento, né? Então você tem o empirismo, dependendo dessa analogia da folha em branco ou da tábula rasa, tá? Immanuel Kant também vai defender que a mente, ela em parte é como uma tábula rasa, e em parte ela tem estruturas, né, a priori necessárias para funcionar. Então, algum conhecimento para Kant ele é adquirido através dos sentidos e algum conhecimento para Kant ele não é, ele é já algo estruturado. Ou, vamos dizer assim, existe uma pré-organização na sua mente e quando você observa, então você faz o trabalho de inteligir e organizar as coisas que você observa. Então, sua mente ela traz alguma informação a priori que durante a observação ela é organizada, tá? Essa é a epistemologia de Kant. Tem vários problemas, né, na teologia de Kant, na filosofia de Kant, perdão, na epistemologia dele, mas a gente vamos voltar aqui a Aquino. Então, Aquino ele vai defender, então,
juntamente com Aristóteles, que a mente do homem é uma tábula rasa e que é na observação que o homem adquire conhecimento. Mas, diferente de Aristóteles, Tomás de Aquino vai defender que alguns conhecimentos são adquiridos de outra maneira, tá? Então, em parte, ele vai defender um empirismo, certo? E, em parte, ele vai defender uma espécie de racionalismo, né? Ou de inatismo, né? Então, alguns conhecimentos para Tomás de Aquino, fazendo justiça a isso, né? Eles são inatos, e alguns conhecimentos para Tomás de Aquino são adquiridos pela experiência sensorial. Outra coisa também que Tomás de Aquino ele traz lá, mas agora não de Aristóteles, mas de Boécio, de Diógenes Areopagita, como a gente veio ver, que a teologia apofática, né, que ela diz que Deus só pode ser definido por aquilo que ele não é e nunca positivamente, e a gente já viu isso em outras aulas, ela vai dar origem então ao conhecimento analógico, né, que eu vou dar um exemplo aqui. Nós só podemos conhecer, devido à teologia apofática, na verdade nós podemos conhecer Deus positivamente apenas de maneira analógica, por meio de analogia, conhecimento de analogia. Onde nós vamos observar, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Se a gente fala que Deus ele é amor, esse conhecimento sobre Deus positivo, ele é analógico, ele não é a mesma coisa que Deus quer dizer com amor, mas é algo positivo, algo bom, mas muito próximo de amor. Mas então como eu posso saber o que é? Nunca vou saber. Então o conhecimento analógico, na verdade, ele vai cair num ceticismo, né? Ele vai cair numa negação do conhecimento possível. Essa é a verdade. Porque se você não pode definir o que é Deus ser amor, o que é amor em Deus, você não pode de maneira nenhuma definir nada positivamente, né? Então, amor em Deus é algo muito similar. Essa é a sua definição, né? Não posso expressá-la com palavras, então não sei o que é. Não posso definir para você e não posso definir nem para mim mesmo, né? Então eu não tenho de fato conhecimento. E se eu não tenho conhecimento, eu sou ignorante a respeito disso. Então esse é o problema do conhecimento analógico. Ele é um pouco diferente do conhecimento equívoco. O conhecimento equívoco, ele é totalmente diverso daquilo que você conhece. Então vamos supor, no conhecimento equívoco, Deus é amor, vamos supor. Daí ele vai dizer, não, Deus é algo totalmente diferente de amor. Então o que é? Pode ser ódio, pode ser outra coisa. Então no conhecimento equívoco, a distância entre o conhecimento objetivo, que é Deus ser amor, e o conhecimento que o homem tem, ela é maior. Mas se a gente for parar para analisar, os dois caem no ceticismo, tanto o conhecimento analógico quanto o conhecimento equívoco. Que vantagem que tem eu saber que Deus é algo muito próximo daquilo que nós chamamos de amor, de ter que Deus é algo mais distante do que aquilo que nós chamamos de amor. Mas é porque um é bom, outro é ruim. De acordo com que padrão? Né? Nenhum, né? A gente continua cético a respeito daquilo de um atributo de Deus. Então, está exposto aí para vocês o que seria o conhecimento analógico, o que seria o conhecimento equívoco. Tá. E a doutrina bíblica, e Calvino, né, nas Institutas, ele vai dizer que também Beza, que a fé consiste, na verdade, em conhecimento, né? Conhecimento verdadeiro, não um conhecimento analógico, né? Um conhecimento objetivo sobre Deus.
Então, eles vão defender, principalmente todos os reformados coerentes, né? Gordon Clark vai defender o conhecimento unívoco e não equívoco. O que seria então esse conhecimento unívoco? Quando eu digo que Deus é amor, isso significa para mim aquilo que significa para Deus. Ou seja, como eu fui feito à imagem de Deus, eu posso conhecer a Deus, e não só Deus, como as coisas, né? Obviamente, eu ainda não posso compreender totalmente, né? Mas eu posso conhecer o aspecto do amor de Deus e dizer que Deus é amor e que amor é aquilo que a Bíblia define que é amor, e partir desse princípio. E isso significa o mesmo que Deus, que para Deus significa quando dizemos que Deus é amor. Então, no conhecimento unívoco não existe essa distinção, né, que existe tanto no conhecimento equívoco quanto no analógico. Esses são alguns problemas trazidos não apenas por Tomás de Aquino, mas por toda a escolástica para dentro do cristianismo, e que muitos tropeçaram nele. Por exemplo, Cornelius Van Til vai defender o conhecimento analógico na sua tentativa de defender o que ele chama de oferta sincera do Evangelho contra Gordon Clark, né? Quando ele disse que não havia nenhum mistério entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Gordon Clark disse isso. E não há mesmo, né? Deus causa tudo e o homem é responsável porque Deus tem o direito e pronto. Então, Gordon Clark não está errado em dizer, né, que não há nenhum mistério e que não existe uma oferta sincera do Evangelho quando a gente diz que para todas as pessoas, ou para as pessoas, que Deus quer salvar elas, sendo que Deus, na verdade, Ele quer salvar apenas os seus eleitos. Então é um fato bíblico inegável que Deus quer salvar apenas os seus eleitos, né? Não que Deus quer salvar todos. Então não existe oferta sincera do Evangelho. A oferta sincera do Evangelho, na verdade, seria dizer que Deus quer salvar aqueles que Ele escolheu, que Jesus morreu por aqueles que creem e que se você crer, você será salvo. Essa é muito sincera, né? Então, mas nós nunca podemos negar e esconder a verdade de que Deus é que predestina as pessoas para a salvação. O que muitos querem negar, de certa maneira. Então, continuando, isso aconteceu na escolástica, a questão do conhecimento analógico, a questão da teologia apofática, que a gente já vem estudando já faz tempo, né? E também a questão da tábula rasa, né? Que é a questão do empirismo. Então, se perguntarem se Aquino era empirista, sim, eles vão objetar, tá, mas ele também defendia outros tipos de fonte de conhecimento. Sim, estou plenamente ciente, mas com mais do que uma fonte de conhecimento, uma tem que predominar, né? E Aquino, quando apela para o primeiro motor por partir do seu pressuposto, ele já está apelando para o empirismo como primeiro princípio, né? E depois negando ele quando faço as outras coisas, mas enfim. Então, dando continuidade à questão toda, nós temos dentro da história da filosofia até agora, né, uma teologia problemática com a escolástica. Além das doutrinas falsas, outras doutrinas falsas, nós temos esse problema. Então, diversos autores calvinistas, reformados, eles vão combater conforme o tempo passar essas heresias, mas elas vão ressurgir, ou esses erros, né, da escolástica, eles vão se ressurgir na história, né? Como a gente viu ali a questão da controvérsia de Gordon Clark com Van Til, né? Quando Van Til, ele disse então que o conhecimento de Deus é analógico, né? Isso é claramente um retrocesso até a escolástica, né? Então, voltando à questão do iluminismo, diversos iluministas, como eu disse, eles eram deístas, na verdade, e não teístas nem ateístas, né? Então eles criam que Deus havia dado um
girado a cordinha e o mundo estava funcionando por conta própria. É isso que esses filósofos eles defendiam, né, os iluministas. Dentro desse campo, né, ao notar e perceber a falha do empirismo, René Descartes ele vai então propor o cogito ergo sum, o penso logo existo, quando ele começa a duvidar de absolutamente todas as coisas, inclusive da sua, não da sua, né, mas supor um demônio, né, que possa enganar a humanidade, inclusive ele, né, como é que a gente vai confiar nos nossos sentidos? Um demônio capaz de fabricar pensamentos ou fabricar cenários na nossa frente ou controlar a nossa vida. A gente nunca vai saber, né, pelos sentidos o que é verdade. Então, mas alguma coisa ele pode saber, por exemplo, penso, logo existo, ou seja, ele encontrou dentro da sua capacidade, da sua identidade, uma percepção daquilo que ele era, né, através do pensamento dele. Então isso aí, na verdade, evita ou tenta evitar, e eu já falei sobre isso, que ainda assim é problemático o solipsismo, né? Mas ainda assim é problemático. Tenta escapar de algo que não se pode provar efetivamente através de um raciocínio, porque o racionalismo também cai em diversos problemas, né, filosóficos. Então Descartes ele vai tratar do demônio de Descartes, que é essa figura aí, para demonstrar então a falibilidade dos sentidos, né? E depois nós vamos ter filósofos ocasionalistas na história da igreja, logo depois de Descartes, tá? Nós vamos ter antes de Descartes tinha Nicolas de Alteco, que era praticamente um ocasionalista. Depois de Descartes nós vamos ter Malebranche, Nicolas Malebranche, e a partir de Malebranche a coisa começa a complicar, mais ainda para aqueles epistemólogos do grupinho dos famosos, né? Então Malebranche ele vai reproduzir aquilo que Agostinho reproduziu, né, nos seus escritos sobre a teoria da iluminação. Nós vamos ver essa teoria da iluminação nos comentários de João de Agostinho, principalmente João 1,9, ele é o Logos, que ilumina todo homem que vem ao mundo. E também nós vamos ver em De Magistro, quando Agostinho fala a seu filho Adeodato que o homem nada aprende pelos sentidos, mas que tudo o mestre interior lhe ensina. Então, baseado, né, não só nisso, mas nas escrituras, Malebranche ele traz de volta, ou melhor, resgata a teoria do conhecimento de Agostinho. Então, na verdade, o primeiro ocasionalista, a partir da mentalidade de Malebranche, seria, na verdade, Agostinho. Agostinho, né, tem o conceito base para que Malebranche forneça agora a nova perspectiva, né, da teoria da iluminação do conhecimento. Então, amigos, vocês podem perceber até agora, que a maioria dos problemas, vamos dizer assim, que nós enfrentamos, a maioria dos problemas que nós enfrentamos na teologia, eles advêm da escolástica. Esses são problemas herdados da escolástica, onde alguns filósofos, como Malebranche, alguns filósofos
vão detectar o problema e vão tentar resolvê-lo, mas a grande parte da academia não quer abandonar a forma de pensar e pensar de uma forma nova uma forma mais eficaz. A maioria quer continuar pensando o que sempre pensou, da maneira que pensou. Os humanos têm dificuldade de mudar a perspectiva, de encarar novidades, né? E de ter que remodelar toda a sua forma de pensar. Mas nós somos chamados a sermos renovados, a sermos restaurados por Deus e a analisar toda a questão de maneira bíblica, de maneira lógica, de maneira racional. Algumas curiosidades são importantes de se comentar, eu acredito. Por exemplo, David Hume, que é um filósofo um pouco mais moderno, ele foi criado por presbiterianos. Os pais de David Hume eram religiosos e um dia conta a história, alguém conta e relata que o grande pregador George Whitefield iria pregar próximo de onde estava o David Hume, né? Então, próximo, vamos dizer assim, na cidade onde ele estava. Então alguém, né, conhecendo já o David Hume, observa o David Hume pegando e correndo em direção ao pregador, né? O pregador, George Whitefield. E então essa pessoa pega e para o David Hume e diz assim: está correndo, né? David Hume, eu vou ouvir o pregador. Mas a pessoa responde: tu não acredita nisso? E aí David Hume responde: mas ele acredita. Ou seja, a maneira apaixonada com que George Whitefield pregava o Evangelho e a sua grande convicção era algo que David Hume admirava, né? Então, nas suas obras, vamos dizer assim, ele deixou muita coisa que poderia ser usada para destruir a apologética cristã. E, de fato, destruiu uma apologética chamada cristã, que está baseada ainda no empirismo, né? Ou seja, aquela parte tomista, né? E com o desdobramento, né, do tomismo, eu me refiro a todos os evidencialistas, né, como William Lane Craig, etc. Todos eles estão fadados ao fracasso no sentido epistêmico, se não aceitarem a unidade da palavra de Deus, né? Começarem a criar problemas. Então, nós vamos terminar agora, depois nós vamos continuar com os filósofos modernos, passando cada detalhe, né, sobre informações sobre eles.